Oi pessoal, a gente vai estar gravando aqui um vídeo, né, com umas perguntas aqui. Nós fizemos uma live e aí teve alguns probleminhas, então para ficar bem esclarecido as perguntas, até a gente vai estar postando, né, para vocês e para vocês estarem entendendo essas perguntas, né. Então, tivemos essa live com a nossa fono aqui, com a Juliana, né, falando sobre os marcos do desenvolvimento da linguagem. E foi uma live muito boa, as pessoas interagiram, as pessoas fizeram muitas perguntas. Então essas perguntas, a gente pegou essas perguntas que a gente respondeu lá no Instagram. E eu vou estar fazendo essas perguntas para a Juliana, que é a fono aqui nossa, né? E ela vai estar respondendo as perguntas, certo, Juliana? Certo. Mas é como a gente sempre fala, a gente está à disposição, né? À disposição de vocês aí de casa, os pais que precisam né, de orientação, de qualquer coisa. Nós temos aqui à disposição para estar auxiliando vocês, né, e estar orientando vocês. Então, Juliana, eu vou tentar fazer as perguntas que a gente fez lá, né, e não sei se eu consigo fazer na ordem ali, mas a primeira, né, que eu lembro também, é que uma mãe pergunta assim, ó, meu filho de 1 ano e 7 meses ainda não fala, entende tudo que é dito para ele, porém só solta algum sonzinho. Isso é normal? A gente respondeu, né? Foi a primeira pergunta realmente lá da live. Então, a criança com 1 ano, ela começa a soltar suas primeiras palavrinhas. Só que essas primeiras palavrinhas é para pedir algo para ela. Então, ou para pedir, ou para chamar a atenção para ela. Então, geralmente, mamãe, papai, porque daí tá chamando, água, o não. Então, são essas poucas palavras. E o processo é muito lento. Então, de até os 2 anos, a criança aprende em 1 semana, no máximo 4 palavras. Então, o processo é muito lento. Mas que a criança precisa ser estimulada, ela precisa ter a necessidade de se comunicar, de falar. Então, onde ela vai olhar, então ela vai olhar videozinho em inglês, com números, com letras. A criança ela tem esse foco maior, onde ela vai aprender mais fácil, porque o inglês acaba sendo mais fácil para elas, porque o português é uma língua muito difícil. Então temos palavras diferentes, algumas com sentidos iguais, uma palavra igual com sentido diferente, então acaba com que sendo muito difícil. O inglês está muito fácil. E os vídeos em inglês infantis são voltados a isso, a cores, números, letras, que é a primeira coisa que a gente acaba aprendendo. Então, no inglês, então a criança tem esse foco maior. Mas a gente tem que estimular primeiro a nossa língua materna, que é o português. Não que a criança não possa ter as 2 línguas, ela pode, mas a gente precisa dar um domínio maior no português para depois a gente focar no inglês. Sim, então ontem a gente ainda conversou lá na live, né, a gente falando, e eu comentei bastante lá, que a criança sempre vai no mais fácil, né? O inglês ele é mais fácil do que o português, isso com certeza. E os vídeos no YouTube, que as crianças assistem muito, eles são muito coloridos, muito números, muito letra, então eles chamam atenção. Então já é mais fácil o inglês para aprender do que o português. Então eles vão mais fácil, mas você pai, você mãe, né, familiar, professor, você tem que entender que a nossa língua é o português. A nossa raiz é o português, então a gente tem que ajudar essa criança a desenvolver o português. Não que ela não possa falar inglês, não que vamos tirar o inglês da criança, não. Vamos estimular também ela a falar aquele inglês, mas inserir o português junto, né? Então, como eles têm um hiperfoco em algo, a gente também não focar muito, porque senão acaba a criança nem falando português, tem dificuldade de interação daí. Mas daí lá quando ele tiver 6 anos vai para a escola regular e não tem uma boa interação, mas ele fala tudo em inglês, ele não fala o português, aí ele vai interagir como com a criança lá no regular, né? Então a gente também tem que começar a pensar lá na frente, como que eu vou ter o meu filho ou o meu aluno daqui 3, 4 anos. Então é dessa forma que a gente tem que pensar, então estimular sempre essa fala, né, Ju, no português, não deixando tanto, ou deixando o inglês de lado, que a criança pode também estar falando inglês, os numerais, mas inserir o português, certo? Os pais têm muito essa dúvida, assim, mas ele não tem foco mais em outra coisa, só isso, é o isso que prende. Então vamos inserir no começo esse foco, esse hiperfoco que a criança tem,
os números ou as letras e colocar outros objetos, então os animais, no número 1 vai ter o gato, no número 2 o cachorro, e a gente estimular a nomeação dessas outras, dos animais, cores, frutas, para a criança estar interagindo e conseguindo o português. Então a gente usa o foco, mas para outras questões, para ela indo desenvolvendo essas questões. Certo, Ju. Ju, outra pergunta aqui que foi falada na live, e é uma pergunta que os pais vêm questionando bastante nós aqui, né? Então a pergunta, né, de uma mãe, né, que tem não uma mãe não, é um professor aqui, um professor. Porque a gente trabalha muito com a mastigação, a gente teve bastante problema, nós temos alunos aí que a gente está estimulando muito isso, né? Então isso é muito forte também. Aí um professor pergunta assim, eu tenho um aluno de 3 anos que não fala e só come as coisas amassado. Tem alguma relação com a fala de comer só coisas assim, amassadas? Com 3 anos a criança já deveria estar falando, então se ele faz fono ou se precisar, eu tinha que estar encaminhando, né? Mas a mastigação sim tem uma grande relação com a fala, pois é igual a academia, a gente vai lá na academia para fortalecer o músculo e as crianças, através da mastigação, fortalece esse músculo de lábio, língua, bochecha, que faz toda a diferença em relação à fala, onde a criança desenvolve muito melhor a fala, os sons. Então tem super a relação. Então a primeira coisa a se fazer ali é tirar um pouco desse amassado, né? Introduzir os alimentos mais picadinhos, mais duros, para a criança ter esse processo de mastigação e junto estar estimulando a fala e com outras coisas, assoprar, mandar beijos estralados, para estar fortalecendo mais essa musculatura, porque com certeza pelo fato de ele não mastigar, a musculatura deve ser flácida, ter uma respiração oral, então tudo isso vai prejudicando essa questão da fala. Sim, aqui a gente tem bastante aluno, né, Ju, assim, que a gente faz esse trabalho aqui, né, e acontece muito aí. Então fica a dica, né, para os pais, professores, né, tá sempre estimulando a criança a comer coisas sólidas, né, não tanto líquida, não tão amassadinha. Dá uma banana para a criança comer, maçã, a carne estimula, a comida em si mesmo, sabe? Que a criança possa estar assim, ó, estimulando esse músculo facial, né? Não, ele vai falar, daí ele vai desenvolver com os músculos bem firme, né, Ju? Ele vai desenvolver aquela fala, é mais fácil para ele poder falar, porque a musculatura toda mole, como é que ele vai falar? Ele fala babá, não vai conseguir falar, mamãe, não tem que estar com a musculatura, tem que estar com os lábios bem firmes, por isso que o sopro, né, o estalo, jogar beijo, ensinar a criança a jogar beijo, ó, isso é muito importante, fazer esses sons, porque ele endurece, endurece toda essa parte do músculo da boca, né? Essa questão geralmente uma criança que tenha essa musculatura flácida, muito ininteligível a fala dela, e é por conta disso, por essa flacidez de musculatura. Então, o fortalecimento dessa musculatura vai ajudar muito no desenvolvimento da fala da criança. Certo. Respondida a pergunta ali, né? Agora vamos na outra pergunta aqui que foi feita também, né, de uma mãe que foi perguntado lá, né, que eu fiz a pergunta. Tem alguma dica de exercício para fazer em casa para ajudar a minha filha a desenvolver a fala? Exercícios específicos para desenvolvimento de fala a gente não tem. A gente tem exercícios lá quando a criança ainda não fala um R, um L, então a gente sim tem exercícios específicos. Mas no começo, para o desenvolvimento, a gente tem algumas dicas. O principal é brincadeira simbólica, então brincar no chão com a criança, com panelinha, carrinho, com aquilo que ela gosta. Então a brincadeira é algo que interessa a criança e vai estar desenvolvendo a fala dela. Canções curtas, principalmente aquelas de corpo, cabeça, ombro, joelho e pé, vai bastante, estimula bastante. Na hora do banho, conversar com a criança, agora a gente vai lavar o pé, o que a gente vai lavar mesmo? Sempre dar essa troca de turno, então esperar um pouco para depois responder a criança. Então, mostrar o mundo para ela, então narrar o que está fazendo, o que é cada coisa. Então a gente tem que mostrar o mundo e dar essas dicas
que vai ajudar muito para o desenvolvimento de fala das crianças. Certo, e sempre também contar historinhas, pegar livrinhos, né? Mostrar os personagens, perguntar os determinados personagens, quem é esse, o que som que ele faz, esse animal. Então, histórias são bem-vindas também para esse desenvolvimento. Certo, Ju, esclareceu bastante, né? Aí a gente tem uma outra pergunta que, assim, foi uma das últimas perguntas e é muito importante isso. Uma mãe, né, pergunta, tem uma menina de 7 anos, ela baba muito, tem algo a ser feito para diminuir essa baba? Sim, a gente primeiro, antes de ver essa questão de baba, a gente precisa ver se não tem nada orgânico, então uma respiração oral causada por uma adenoide, uma amígdala, então a gente precisa ver, porque muitas vezes a criança fica com a boca aberta porque ela tem a única condição de respirar pela boca. É o que ela se sente mais confortável e onde acaba tendo uma flacidez dessa musculatura e a criança acaba respirando pela boca e acaba tendo essa baba, essa cialorreia que a gente chama. Então a gente precisa estar vendo se ela não tem nada orgânico. Mas a gente pode estar fazendo exercícios de sopro, como a gente já falou muito sobre essa questão de estralo de língua, sugar canudo. Tem técnicas, né? Se a criança está com fonoaudiólogo, questão de bandagem, porque a bandagem atua diretamente na musculatura. Né? Que ontem lá eu te perguntei, né, com a mãe lá, daí já foi correndo lá e perguntou. E aquelas bandagens, funciona, dá certo? Eu sei que dá certo, que eu fiz isso com um aluno, que o nosso aluno Antônio, ele usou muito aquela bandagem que assim, ó, ele babava muito. Hoje ainda ele continua sendo nosso aluno aqui na AMA e melhorou muito essa questão da baba e ele usou bastante essa bandagem. Tem que ver assim se a criança precisa realmente da bandagem, mas ela é super válida, ela dá um resultado muito rápido, porque ela atua diretamente na musculatura, então o resultado dela é muito mais rápido do que os exercícios propriamente dito, então ela traz um grande resultado, é muito interessante. Hoje eu pergunta assim, nessa pergunta, né, por conta que eles babam, é por conta da musculatura flácida? Tem questão da musculatura, mas pode ser outras questões. Tem a autismo também, tem bastante essa questão de cialorreia, o excesso de saliva. Então a criança produz muita saliva, não tem o controle de ficar deglutindo toda hora, é onde acaba escorrendo. Então tem essas questões também que acabam tendo esse prejuízo. Então fazendo esse exercício de sopro, né, também ajuda bastante. Ajuda bastante. Então tá. Então, gente, a gente tentou fazer as perguntas, né, que a gente fez na live, né, tentemos esclarecer um pouquinho até para vocês entenderem a nossa conversa. Claro, né, Ju, que não foi nem igual lá, porque foi muito bom, né, no momento lá nós estávamos interagindo com as pessoas lá naquele momento, as pessoas estavam mandando as perguntas, né, a gente tentou aqui responder algumas perguntas mais assim, acho que conseguiu, acho que foi essas perguntas que foi feita lá, acho que algumas só que a gente não conseguiu responder aqui. Mas a gente agradece vocês, né, que ficaram lá na live, mesmo com o vídeo travando assim, valeu a pena, foi muito bom, né, a gente vendo o vídeo lá, a gravação, mesmo travando assim, ainda deu pra gente estar também testando como a gente pode fazer. Então a gente está, mais uma vez eu digo para vocês aí, né, que a gente está à disposição de todos vocês, de todos os familiares, profissionais, que queiram estar aí perguntando pra gente, tirando dúvidas, nós temos à disposição, certo? Um grande abraço para vocês e até a próxima live. Prometo para vocês fazer, né, Ju, fazer mais live, a gente vai estar fazendo mais live, acredito que vai ser melhor ainda, né? Então vamos lá, tem o Instagram da AMA, o YouTube da AMA lá. Se vocês quiserem botar suas sugestões de pergunta, o que vocês querem saber, pra gente estar também trazendo essas lives. A gente quer estar fazendo essas lives mais frequentemente, né? Pra estar também ajudando vocês nesse momento de pandemia, certo? Muito obrigada. Tchau, tchau.